seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Vamos abrir a Bíblia lá no primeiro livro de Crônicas. Tem uns estudos aqui bons que Deus me deu, que eu quero passar para você. Eu acredito que a sua vida necessita aprender umas coisas importantes. Primeiro é o capítulo 14. Depois que o rei Davi trouxe, primeiro Crônicas, capítulo 16. Depois que o rei Davi trouxe a arca do Senhor, ele compôs um salmo e ordenou pela primeira vez que fosse agora um pessoal escolhido, estabelecido para ficar louvando a Deus diante da arca. Asaf e os outros levitas do Senhor. No versículo 4, está escrito assim: e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministro, e isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. A nossa música para Deus, ela deve ter essas três fases. Ela deve ser um hino de recordação do que Deus já fez para nós. Ela deve ser um hino de louvor e de celebração ao Senhor nosso Deus. Ou então não tem razão de ser música evangélica. A gente, quando vai compor, tem que pensar na mensagem que estamos levando para as pessoas, do que Deus fez e está fazendo, porque o que está fazendo hoje que já foi feito por nós, para ser um louvor a Deus e uma celebração. Nós temos que levantar o povo para poder ficar bem diante de Deus. A obra de Deus não é feita de defuntos, ela é feita de pessoas que realmente amam o Senhor Deus de todo o coração. Então vamos entender isso aqui. Versículo 5. E era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel, e Semiramote, parece até que é japonês, né? Semiramote, e Jeiel, e Matitias, Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas, perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvar ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. O salmo em si nós não vamos ler, porque é muita mensagem aí, e dá para passar um mês só estudando essas mensagens. Mas depois você pode ler isso. Quando acabou esse louvor todo, o Davi estava com o coração muito alegre, feliz. E ele então, no versículo aqui, de número 43, tem uma mensagem que serve aqui para todo chefe de família. Você vem à igreja e você é abençoado. Na sua casa, a esposa ou o esposo, às vezes espiritualmente quem é o chefe é você que é o iluminado, não o seu marido. E na sua casa está a maior divisão, maiores problemas, obras do inimigo. Nós temos muito a aprender com Davi. Quando aquele louvor todo aconteceu, que falou o coração do povo,
o Davi terminou e fez o seguinte, no último versículo do capítulo 16. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Põe no seu coração isso. Aquilo que você veio à igreja e que aprendeu de Deus, aquela alegria que você sentiu, que os seus olhos conseguiram ver, que o seu coração foi tocado, você deve abençoar a sua casa. Ainda que o filho esteja na rebeldia, o marido esteja na incredulidade, a esposa esteja perturbada, a filha esteja fechada para o evangelho. Conte para os seus aquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo que você viu na reunião, aquilo que lhe abençoou. Faz um bem tremendo, você não imagina. Tudo com sabedoria Deus dá. O Davi estava completo, não. Na casa dele, os que não vieram precisavam ser abençoados. E o Davi, mesmo sendo rei, ocupado, foi para casa e abençoou os seus. Um milagre que você conta, daquilo que você viu, verdade só, sem aumentar e nem diminuir, pode provocar num dos seus aquilo que Deus lhe mostrou, porque Deus é sábio. Ele sabe que você é um servo fiel e vai iluminar, então ilumina os seus olhos, ele aquece o seu coração e você percebe. Um rapaz, até meu primo lá do Espírito Santo, andou numas campanhas comigo que eu fiz pelo Espírito Santo. Ele disse: primo, fala para o seu pessoal colocar uma câmera quando o pessoal desce da plataforma. Parece que estão levitando de tanta alegria pelo milagre que receberam. Quer dizer, isso Deus mostrou para ele. Se ele chegando em casa reúne a família, o filho pode estar tomado pelo demônio tal, pela incredulidade tal, pelo problema X, e ele vai e conta com a seriedade de pai. O senhor viu isso? Eu vi. Aconteceu? Aconteceu. Coisa que impactou você, e que Deus já colocou também para transmitir para os seus, porque é crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquilo que Deus dá para você é extensivo para os seus. E chegando ali, você os reunindo, e contando e mostrando. Ah, não, a minha mulher, ela é uma pastora, mas às vezes ela está problemática. Está debaixo de uma tentação. O meu marido missionário é um homem pregador famoso, mas quem sabe ele está enfrentando uma batalha séria. E Deus falou com você, lhe mostrou, vocês dois não são uma só carne. E você vai e conta e Deus abençoa aquela pessoa. Essa dica de Davi tem que ser praticada. Porque, meu irmão, a coisa mais triste é nós lutarmos para salvar um drogado, um isso, um outro aquilo, e salvamos, mas os nossos se perderem. E às vezes o problema está do nosso lado e nós não estamos vendo. Essa atitude de Davi, se você fizer, Deus vai abençoar. Em 78 eu comecei na televisão. E lá em São Paulo aqui também tinha, a Tupi mostrava, aquela família americana, quem é mais antigo aqui deve lembrar, o Rex Rambar, que era uma família americana, tinha programa de televisão, era uma coisa linda o programa deles, muito bem feito. E tinha um pastor que trabalhava com eles, para atender telefone e aconselhar, e ele fez amizade comigo. Um dia nós estamos andando na rua em São Paulo de táxi, que eu não conhecia São Paulo e estava me mostrando como é que era. E ele falou assim, ele era meio gago e disse assim, missionário Soares, minha mamãezinha vai para o inferno. Eu tomei um susto, que é isso, pastor? Você perdeu o juízo? O velhinho está indo no táxi, quase perdeu a direção, ele chegou a fazer assim, ó. Nunca viu uma pessoa falar da mãe assim. Aí ele contou que os pais eram donos de um terreiro de macumba no Espírito Santo, e ele cresceu nisso. Quando ele tinha 10 anos,
ele chegou na praça principal da cidade e tinha um culto da Assembleia de Deus. E ele gostou da música, ouviu o pastor pregar, a palavra entrou no coração, o pastor fez o apelo e ele deu a vida para Jesus. Foi para a igreja, continuou o culto, chegou em casa, pai, mãe, eu tenho uma notícia boa para vocês. Ah, é? Que notícia é? Eu dei a minha vida para Jesus. Os pais fecharam a cara, foram no quarto lá, pegaram um saco daquele de trigo, puseram toda a roupa dele, vieram e colocaram na sala. Meu filho, uma escolha: a família ou Jesus? Ele disse: Jesus. Puseram ele 10 horas da noite para fora de casa. Não procure mais a gente. É missionário, eu sofri. Menino. Passei fome, frio, tomei chuva, pedi a pousada aqui e ali, rodei na vida, fui rolando até chegar em São Paulo. Aqui Deus sempre cuidando de mim, me protegendo. Estudei, me formei em pastor, minha vida é boa. Meu pai morreu, eu soube, fui lá buscar minha mãe e trouxe. Quando eu vou pregar para ela, ela fecha os olhos, os ouvidos e diz: meu filho, não me fale de Jesus. Eu adoro o caboclo tal, eu vou morrer e vou com ele para o inferno, que eu amo é ele. Aparentemente ele estava certo. Eu disse: pastor, o senhor quer ganhar sua mãezinha para Jesus? Quero. Eu vou lhe dar o conselho. Pare de pregar como o senhor tem pregado. Me dá esse tempo. Toda quarta, sexta e domingo eu estou aqui em São Paulo fazendo reuniões. Vá à minha reunião. O que o senhor ver acontecer ali, chega em cada conta. E depois diz: missionário, minha mãe corre para a cozinha, abre o armário e enfia a cabeça lá para não ouvir. Eu vou te dar mais uma dica: fala mais alto. A sua mulher chama-se Isabel, não é Isabel, o nome desse pastor é Sebastião. Aí ele falava assim: Isabel, eu fui hoje à tarde na reunião do missionário. Eu falei: mas não minta, quando tem mentira, mesmo para poder ganhar uma pessoa, você perde a pessoa. Mentira do demônio. E o missionário falou isso, resume em 10 segundos o que eu falei. E quando ele orou, conta o milagre. Ela mesmo com a cabeça lá dentro, lá está ouvindo baixinho. Não demorou 15 dias. Meu filho, quando é que você vai nessa igreja e você fala tanto dela? Ele disse: eu vou quarta, sexta e domingo. Amanhã é sexta, eu posso ir com você? Pode. Amor à primeira vista. Ouviu a palavra, viu Deus operar, aceitou Jesus, se batizou e já está no céu aguardando a gente lá. Meu irmão, faça isso. Não tem coisa melhor para você ganhar os seus do que contar o que você sentiu de Deus, o que você viu acontecer. Esta aqui é uma dica que Davi nos deu, por ordem do Espírito Santo, e que está ao nosso dispor. Capítulo 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no coração faze, porque Deus é contigo. Preste atenção. Não acredite em tudo que um homem de Deus lhe disser. Natã era um profeta de Deus. Foi ele que repreendeu Davi no caso de Batseba, daquele adultério. Esse é ele que mandou Davi escolher o castigo. Era um homem de Deus. Mas mesmo os homens de Deus, mais chegados ao Senhor, têm os seus momentos de fraqueza. E quando eles fazem amizade, como acontece com todo mundo, e falam indevidamente, foi que Natã falou. O profeta Samuel, você deve saber do caso,
Deus mandou que ele fosse na casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé. Samuel era um profeta que respirava a presença de Deus. Mas os homens de Deus são falhos. Tem que haver limites. Não podemos crer. Não, missionário falou, Jesus falou. Não faça isso. Missionário é exatamente igual a você. Samuel chegou lá e disse para o Jessé: Jessé, o Senhor me mandou ungir um dos seus filhos rei sobre Israel. E o Jessé foi e pegou alguns e fez passar diante de Samuel. Quando ele olhou Eliabe, um rapaz alto, bonito, bem formado de corpo, ele disse: não está perante o Senhor o ungido do Senhor, a quem ele escolheu? E Deus disse: nada disso, Samuel. Eu não vejo como vê o homem. Eu vejo o coração. Samuel quebrou a cara. Desculpa, Jessé. Faz passar os filhos todos. E Deus não falou nada. Não tem mais nenhum, não? Ah, tem um menorzinho, né? Mas ele está lá no campo tomando conta das ovelhas. Tá bom. Ninguém vai fazer nada aqui, comer, beber, antes que esse rapaz chegue. Manda buscar. Era ele, Davi. O homem de Deus, às vezes, quer agradar. Eu prefiro 1000 vezes que você não venha me contar o seu problema. Porque eu posso ser levado a orar por aquilo que você falou e não por aquilo que Deus disse. É erro. Deixa Deus fazer algo. O seu caso é com Jesus. Você tem que falar com Ele. Você não pode chegar agora, mas missionário, interceda por mim. Pode ser outra pessoa, desde que Deus mande. Deixa Deus fazer a coisa. É bom quando a gente não conhece ninguém, não sabe problema de ninguém, e quando nós somos usados, parece que Deus nos usou para falar com todo mundo. E todo mundo está dizendo: poxa, Deus falou comigo hoje. Mas se você falou comigo, eu às vezes seguro até a palavra para não parecer que eu estou dando um recado, porque você já sabia do caso. O bom é não falar, é vir à casa de Deus, deixar Deus agir. Mas por que o senhor diz que o Natan quebrou a cara? Veja o versículo seguinte. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo: vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. E Deus começa explicando então, por que não era Davi quem edificaria a casa. Deus tem os seus motivos. O homem de Deus, seja ele qual for, por mais usado que seja, ele só sabe o que Deus lhe revela. E se ele tiver juízo, ele para de ser um homem político que quer agradar todo mundo. Não, irmão, é uma bênção. Irmão, continue no seu negócio, você vai ver o que Deus vai fazer. Ô irmãozinho, pode casar com essa moça. Ô irmãzinha, casa com esse rapaz. Falando da cabeça dele. E depois vai ter problema. Se ele... Aqui deve ter muita gente que já teve decepção com pessoas assim. Eu soube uma vez, nos Estados Unidos, um dos meus pastores me contou, tinha um homem que construía, começou como consultor de uma casa, 2, 10, foi crescendo, estava construindo conjuntos residenciais inteiros, estava prosperando, fiel no dízimo, desde o primeiro dia, que era um pobretão. O homem estava crescendo, e o homem de Deus chegou para ele e disse: olha, o Senhor Deus me revelou que você deve vender a sua consultora, pegar todo o seu dinheiro, comprar tal terra em tal lugar, que ali é rica de petróleo, e ele vai te usar muito mais. O coitado acreditou na palavra desse homem, porque era usado por Deus, mas não nessa hora. Você lendo o Novo Testamento, você vai ver que Paulo falava assim: isso digo eu e não o Senhor. É a opinião dele. Mas às vezes a pessoa quer se mostrar importante em tudo,
não quer mostrar que ele também tem seus momentos de fraqueza e começa a dar resposta para todo mundo. Se eu não sei, eu não sei, olha. Não tenho conhecimento, não posso falar com você. O Natan falou isso. E Deus disse, não é desta maneira. Esse homem foi, comprou a terra, gastou até o último centavo e nunca encontrou uma gota de água suja, muito menos petróleo. Quem mandou foi Deus? Não. Foi a cabeça irresponsável de um que era servo de Deus, mas deixou o orgulho, a vaidade ou outra coisa lhe tomar e deu a mensagem errada. Quando alguém lhe falar, leia Isaías 8, versículo 20. Eu vou voltar aqui, tá, meu irmão? Eu fico dando o recado de Deus, mas eu volto. Isaías 8 e 20 diz o seguinte: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva, não tem luz. O que lhe falarem tem que estar de acordo com a palavra de Deus e com o testemunho que o Espírito Santo dá no seu coração. Quando é palavra de Deus, você sabe que é de Deus. Está de acordo com a palavra e Deus está confirmando dentro do seu coração. Aí você não tem dúvida alguma. Naquele momento, você agradece a Deus em nome de Jesus. À lei e ao testemunho. Esse homem acordou pobre. Deus levantou, foi com a potência. Sabe o que ele disse? Eu vou esquecer essa terra aqui, que era um deserto, não valia nada. E vou voltar para o meu trabalho. E começou a prosperar de novo. Ele foi sábio na última vez. O Davi quis construir a casa. E o nosso amigo aqui, voltando aqui para 1 Crônicas 17 agora, Natan disse, tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Deus pode ser comigo, mas às vezes o que está no meu coração agora é meu, não é mais de Deus. E não vai acontecer. Cada reunião, quem é pregador, tem que se consagrar a Deus. Às vezes tem até que pedir à família, deixa eu ficar sozinho, que eu estou em contato com Deus. Eu estou me procurando uma mensagem. Tem que estar servindo a Deus para quê? Para aquilo que ele falar, vir do coração de Deus e se cumprir. Aí o Natan trouxe o recado. Não vamos ler o recado todo, é muito bonito o recado, mas para a gente chegar onde eu quero chegar. O Natan falou de como ele era Davi, que Deus o havia tirado de trás do curral, lá da malhada. Isso está aqui no versículo 3 a 15, que é esse recado de Deus. É no 7. E assim dirás a meu servo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de trás de ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte por onde foste. E de diante de ti exterminei todos os teus inimigos. E te fiz o nome como o nome dos grandes que estão na terra. Então Deus mostrou que o plano dele para Davi era bem maior do que esse. Que ao invés de Davi construir uma casa para ele é que construiria a casa de Davi. Já falando de Jesus, do ministério de Jesus, de nós que estamos aqui hoje. E o nosso amigo Natan guardou todo o recado e veio e disse, Davi, não é você que vai construir. O Senhor Deus está falando do seu passado. Quem era você? Deus não está interessado, irmãos, se a pessoa hoje é muito rica, ou se a pessoa hoje é um que está catando comida no lixo. O que Deus está interessado em mim e você é que o nosso coração se abra para Ele então fazer uma obra em nós. Porque com a unção de Deus, a pessoa sai de trás do curral para ser rei de Israel. E o rei mais importante que Israel já teve. A pessoa sai de qualquer lugar, é um pescador, é um faxineiro, é uma dona de casa,
para ser uma pessoa ungida por Deus que vai sacudir esse mundo. Nós não temos que ter respeito pela aparência do ímpio. Ah, missionário, se aquele cantor tal se convertesse, milhões iam aceitar Jesus. Ia nada. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É Deus que faz a obra. Ele pode fazer um movimento religioso, como tem gente que faz, nos imita, canta os nossos mesmos hinos, tenta fazer a mesma oração, mas vive numa frustração tremenda. Mas comigo não acontece. Deus não cura, Deus não salva, Deus não liberta. Isso é obra de Deus, não é obra do homem, não é obra da imitação. Não adianta o Simão, adivinhador, chegar para o Pedro e falar assim, olha, toma aqui o dinheiro, me dá esse poder de quem eu colocar a mão, receba o Espírito Santo. Pedro disse, homem, vai para o inferno com o seu dinheiro. Isso não se é dessa maneira, isso é direção de Deus. E Deus então falou, Natan, diga a Davi, que o meu propósito com ele é muito maior. Eu que vou lhe edificar uma casa, ela vai durar para sempre. E Davi entendeu. Meu irmão, o que Deus falar com você, você entende. Então aqui do versículo, você vai entender. De 3 a 15 ele falou. No 16, o Davi começa a fazer uma oração. Quando ele ouviu isso, deixa eu falar do 16, que é importante. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes? E proveste-me, segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Então Davi foi fazendo uma oração. Aqui eu tenho um recado para você. O que tinha acontecido? Ele tinha feito aquele salmo, louvar a Deus, a arca estava com eles agora. Ele quis construir a casa, Deus disse, não é você, ele não se chateou. O Natan lhe deu umas profecias agora de Deus, fortes. O Davi não cruzou o braço. Então Deus vai fazer. Irmão, quando Deus o visitar, você está com um problema, com uma certa tentação. Aquilo só fica na sua cabeça e você não quer. Isso ocorre com muita gente. Na verdade, ocorre com todo mundo. O diabo tenta. Você entra diante de Deus e resolve aquela situação. Meu Deus, eu estou aqui para resolver esse assunto. Eu tenho gostado dessa tentação, mas eu não quero. Pai, entra no mais íntimo do meu ser e arranca todo esse espírito de tentação, toda essa sujeirada. Meu Deus, o que eu quero mesmo é te sentir, é te servir, é ser teu servo, é não ser enganado, é tomar a decisão certa. Meu Deus, vai me abençoando, vai fazendo isso diante de Deus, vai abrindo o seu coração, vai deixando Deus fazer a obra completa. Quando você faz isso, você permite que Deus cumpra o plano que Ele tem para você. O erro de muita gente é simplesmente, o Senhor falou e Deus vai abrir a porta e vai fazer a obra, não tem que fazer mais nada. Eu conheci um cidadão num certo estado do Brasil, família toda eu conheço, gente, meus amigos, há anos. E numa reunião de família, um pregador famoso, não sei se ele falou por ele ou se foi por Deus, mas o que aconteceu depois, se foi por Deus, acabou tudo. Ele disse assim, José, Deus está me falando que você vai ser um dos homens mais ricos do Brasil. E o José era temente a Deus. Ele disse, amém. José, ele vai fazer tudo. Você não tem que fazer nada. E o José, amém. E você promete que você vai ser fiel a ele, nos seus dízimos, em ofertas vultuosas para fazer a obra de Deus de lanchar? Prometo. Então, crê que Deus vai fazer. O José levou a coisa ao pé da letra. E achou que não tinha que fazer mais nada. Sabe o que o José passou a fazer? Nem na empresa mais ele ia. Ele era comerciante.
E a mulher, os irmãos, ô José, você não vai? Não. Deus disse que ele vai me fazer o homem mais rico do mundo. Eu não tenho que fazer nada. Quando ele acordou abriu os olhos, ele estava endividado, praticamente falido, tudo porque acreditou mal numa profecia que eu não tenho coragem de julgar se era certa ou errada. Mas se era certa, ele não entendeu que não era ele que iria fazer Deus, mas ele tinha que ir à luta. Ele tinha que fazer a parte dele, e ele simplesmente cruzou os braços. Aí você vai rir agora. Ele vai numa outra igreja, coitado, esse era perseguido por profecia. E o pastor olha para esse irmão, eu estou sentindo de Deus que o diabo quer te matar, cuidado. Meu irmão, esse cara não atravessava nem a rua. Parava e ficava assim, ó. Quando não vinha, ele tinha dito, não vem, e atravessava correndo. Acreditador em profecia dos homens. Dava dó ver o José. Depois o José resolveu tirar isso tudo, e Deus então pôde dar uma prosperidade para ele, não como aquela que o pregador disse. Então a gente tem que fazer a obra de Deus, acreditar, e quando Deus abençoa, como hoje, ou qualquer reunião, meu irmão, você sentiu que Deus falou com você? O Davi sentiu. Primeiro foi o Natan de uma maneira irresponsável, não Davi. Eu falei de mim, mas Deus mandou me dizer que não é isso. O plano dele para você é esse. É para a sua casa, que é espiritual, que vai ser uma bênção. A sua casa vai ser de uma maneira tal e tal. O Davi entra diante de Deus. Senhor Deus, quem eu sou? Quem que me recomenda a ti? A não ser a tua misericórdia, o teu amor. E foi abrindo o coração para Deus, acreditando. Versículo 25, como eu já tinha falado aqui, é uma coisa bonita que ele falou aqui, olha. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa. Quer dizer, Deus é que edificaria. Pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Quando Deus fala, não perca essa confiança. Ele está chamando você para uma aliança. Meu irmão, nessa aliança você só vai ter sucesso, vitória, só vai ter louvor para dar a Deus. O Davi revela uma coisa, o Senhor falou ao meu ouvido, eu entendi, e eu achei confiança para entrar diante de ti e falar. Aí o que aconteceu? Vamos ler mais os outros 2 versículos, para depois a gente pegar na outra parte aqui. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus e falaste bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido em abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. O que aconteceu com Davi? O que é que pode acontecer com você quando Deus lhe atingir com a palavra, lhe revelar, e você entrar diante dele e fizer a sua aliança com Deus? Que Davi fez. Estou aceitando plenamente, sou teu servo, o Senhor foi bom quem eu era, e eu quero te louvar pelo que o Senhor vai fazer. Capítulo 18 agora já começa dizendo. E depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu. Tomou a Gate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Vitória sobre vitória. Também feriu os moabitas. E os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presente. Vai expandindo o reino. Isso tudo é simbólico que Deus vai fazer hoje na sua vida. Também Davi feriu a Hadadezer, rei de Zobá, junto a Amate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. Esse Hadadezer queria crescer, era poderoso, ia tomar até o atual Iraque, a Babilônia, que depois criou-se ali, o Império Assírio, Medo-Persa, e esse Hadadezer estava forte, o Davi sentiu
e foi lá e derrotou ele. E o que aconteceu com Davi? E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros preparados, que naquele tempo era difícil ter carros. Tomou 1000. E 7.000 cavaleiros, homens destros para fazer aquele trabalho. E 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. O homem já não tinha mais limite. Ô meu irmão, é o que Deus está falando. Você ouve de Deus, não cruza o braço e diz, glória a Deus, só isso não. Glória a Deus, eu vou me entregar ao Senhor. Eu vou entrar numa aliança com Deus. Deus mostra uma coisa bem pequenininha, e atrás dela tem uma bênção que você nunca imaginou que estava reservado para você. Você sabe da minha chamada para a televisão que aconteceu? Alguns sabem. Quando eu tinha 11 anos, quem já me ouviu falar isso? Pouca gente. Eu vou lhe contar. Eu nasci no Espírito Santo. Meu pai era pedreiro numa cidade do interior, que não tinha um paralelepípedo na rua. Lugar miserável, pobre na época. Muita pobreza mesmo. Gente boa, mas coisa pobre. E eu fui passear numa cidade grande. Para mim era um mundo, chamada Cachoeiro de Itapemirim, que na época tinha 80.000 habitantes. Quando eu vi ônibus urbano, eu fiquei boquiaberta. Vai de um bairro para o outro, tal. Não sabia nem como é que entrava no ônibus, como é que pagava a passagem. Meu primo foi mostrando tudo para mim. Chegando lá, ele disse para mim assim, primo, você já viu televisão? Estou te falando em 1958, a televisão estava começando no Brasil. Eu já ouvi falar, mas não vi ainda não. Nem o aparelho eu sabia como é que era. Você quer conhecer? Eu falei, quero. Hoje à noite nós vamos na praça principal. Lá tem uma loja que existe até hoje, que põe um aparelho de televisão para todo mundo assistir. E dava umas 100 pessoas lá pelo menos. À noite nós fomos. Quando lá cheguei, tinha uma multidão em frente, menino, passei no meio de todo mundo e fiquei perto da televisão. O que eu vi, eu gostei. Lembro até hoje. Umas moças dançando ópera, mais ou menos ópera. Mas não é igual as hoje que elas tiram a roupa não, com vestido comprido, bonito, assim na ponta do pé. Nunca tinha visto aquilo. Falei, nossa, que negócio bonito. Virei as costas para a televisão e fiquei olhando para o povo. O pessoal estava assim, ó. Eu era de Jesus, tinha 11 anos. Naquela época eu era líder de uma das classes de intermediários na Igreja Batista. Falei, Jesus, olha como é que esse negócio de televisão é bom mesmo, senhor. Parece que está todo mundo hipnotizado. Vai escutando. Aí eu senti no coração, falei, Jesus, não tem ninguém falando do senhor na televisão. Meu irmão, eu pobretão, eu estava de sandália havaiana no pé. Olhando a televisão lá, falei, não tem ninguém falando do senhor na televisão. Jesus, eu vou te fazer uma promessa. Se o senhor me der condições, um dia eu vou estar ali falando do senhor. Se alguém lesse aqui dentro, diria, esse menino é doido. Esse pobretão, esse Zé Mané, ele é doido. Quem ele pensa que é? Mas eu sabia que eu era filho do rei. Meu irmão, eu guardei o sonho comigo. 3 de novembro de 88. Eu fui o primeiro pastor do Evangelho completo. Exatamente 78, 20 anos depois. Não sei se era 3 de novembro que eu vi a televisão. Mas de ano, deu 20 anos. 2 décadas. Eu fui o primeiro pastor do Evangelho completo a utilizar a televisão no Brasil. A população evangélica na época era 2,3%. Hoje são mais de 30%. Não falo isso para orgulho ou vaidade. Isso é por louvor de Deus. Se Deus lhe revela algo pequeno, basta. Você tem coragem sobre aquela revelação. Foi só um pensamento, não tem ninguém falando do Senhor ali. É como se ele dissesse, eu estou procurando alguém para ocupar aquele espaço e falar de mim. Para quantos milhões eu já preguei, pessoal? Só Deus sabe.
Quantos milhões eu prego todo dia? Brasil todo, América Latina, Europa, Índia, aqueles países ao redor, África do Sul. Só Deus sabe o que nós estamos fazendo. E o que aconteceu comigo, o que acontece com você. Deus não tem prediletos. Se eu tivesse 1,90 m e aceitasse, não era porque eu tinha 1,90 m. Se eu tivesse 1,20 m e aceitasse, não é porque eu tinha 1,20 m. É porque Deus quis e eu disse amém. Diga amém para Deus, meu irmão. Mas amém de coração, para buscar Deus mesmo. Não, Deus, eu vou te buscar. Eu vou me entregar a ti. Mas missionário, eu sou mulher, eu sou pobre, não importa quem você é. O homem de Deus é chamado por Deus, e o Davi saiu de trás do curral, daquelas poucas ovelhas do pai dele, para ser rei de Israel. Agora foi dar uma coça no Hadadezer, que estava querendo ser grande. Foi lá e ainda tomou todos os cavalos do Hadadezer. O que mais? Está escrito aqui no versículo 14. E Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército. E Josafá, filho de Ailude, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Saúza, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus, peleteus, porém, todos os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei, para ele usar a hora que quisesse. É tu e a tua casa. Creia no que Deus está falando. Deus me mandou dar esse recado para você, porque Ele quer fazer de você e da sua casa uma verdadeira bênção. Eu vou orar agora para Deus santificar você. Missionário, eu preciso. Pensamentos não são bons, palavras. Já cometi pecado grande ou pecado pequeno. Só pode orar para Deus me perdoar? Eu quero começar a minha consagração a Deus agora. Você quer? Então fique em pé que eu vou orar por você agora. Muitos de vocês sabem disso. Que se Jesus viesse agora, você não subiria, mesmo pedindo perdão de pecados, porque você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Eu sou ministro de Deus para lhe fazer um filho de Deus agora. Se você não aceitou Jesus como Salvador, correndo, você está atrasado e muito, receba Ele na sua vida agora. Ele vai salvar a sua alma. Ele vai te tirar do império das trevas. Ele vai colocar você no reino de Deus. Você então estará dando o primeiro passo para ser salvo. Todos vocês que não aceitaram Jesus e conscientemente querem tomar a decisão agora, missionário, agora eu quebro o laço que me prendia ao maligno. Eu me entrego a Jesus. Saia de onde você está e venha aqui na frente. Você que ainda não é salvo, que Deus vai lhe salvar agora em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Você sabe que Deus está lhe chamando. Não tenha vergonha. Agora é a sua hora. Jesus disse, aquele se envergonhar de mim e das minhas palavras, vou me envergonhar dele. Deus sabe se você é salvo ou não. Vem agora em nome de Cristo. Eu vou orar agora, Deus vai entrar na sua vida, vai recriar o seu espírito. Você vai passar a ser um filho de Deus, com todos os direitos. A sua vida vai mudar agora. Aquela tentação que lhe domina, aquela tristeza vai desaparecer. O Espírito Santo de Deus entrará em seu coração. Põe a mão assim no coração. Oh, Deus ama você. Você que está entregando a vida a Jesus, diga, Pai, eu venho a Ti, em nome de Jesus, entregar a minha vida, receber o Senhor Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo. Eu renuncio à autoridade do diabo, do pecado sobre a minha vida. A partir de agora,
Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. E todos que querem o perdão do pecado, com as mãos no coração, digam: Pai, eu venho a Ti confessar todos os pecados que eu tenho praticado por pensamentos, palavras, atos, vontade, tudo de errado que eu tenho feito na vida. Eu me entrego a Ti e eu peço a purificação. Meu Deus, em nome de Jesus, deixa-me abençoar você agora. Só o missionário. Pai, em nome de Jesus eu declaro que todos que se converteram agora, que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, estão salvos. Estas pessoas passaram da morte para a vida, nasceram de novo agora, e o diabo não mais pode tocar nelas, e aquelas que reconciliaram-se estão reconciliadas, e todos que confessaram os pecados estão perdoados para a tua glória. E você diz: obrigado, Jesus. Vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo, maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões querem te dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas se pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus.